fazer mais uma conversa de Futsal Forum. Desta vez vamos ter uma conversa com o Marinho Neves, treinador com larga experiência no futsal, atualmente a treinar o Arsenal de Parada na 2ª Divisão Nacional. Mister, obrigado pela conversa, por estar presente. Isto não é uma entrevista, é só uma conversa de amigos, considero como amigo. Claro. Para iniciar, queria que me contasse como é que começou a sua vida desportiva. Começou no desporto em quê? A minha primeira experiência a nível desportivo começou no basquetebol, que é um que por acaso meus filhos praticam. No meu tempo, no futebol só havia partidos iniciados. E então, sim, exatamente, até porque eu penso naquela altura, nem sei até que ponto haveria o futebol salão. Já não me lembro muito bem, mas pronto. E eu, como sempre fui uma pessoa que gostei muito de desporto, então fui jogar basquete. Uma equipa da Sardora, eu sempre nasci e fui criado e sempre vivi em Sardora, que era a Educação Física do Norte. Com 8 anos, até ter a idade de jogar futebol, joguei basquete, uns 4 anos mais ou menos, e a partir daí ingressei de facto no futebol do 11. Acho que também tinha qualidades para isso, e depois, até uma determinada idade, já uma idade, não digo avançada, mas aos meus 30, 31 anos joguei futebol 11. Houve um convite para jogar, na altura ainda era futebol salão, diga-se passagem, por um amigo que era o Kim, que era o presidente e treinador dos Azelessa, e eu não tinha conhecimento, eu vivia nas Sete Vicas, numa urbanização, que era a Cooperativa de Habitação Económica, era as Sete Vicas. Sim. Eu nem sabia que eles tinham uma equipa federada. Uma vez a passar no ringue, eles estavam a participar num torneio. O treinador era uma pessoa conhecida e também me convidou para me largar, de repente, uma habilidade que eu gostava, que era o futebol, para praticar. E a partir daí começou, de facto, o futsal, como praticante. Passado meio ano, eu fui embora e talvez por ser uma pessoa mais experiente, convidaram-me também para jogar a treinar. Mas então agora deixa-me ir por partes. O basquete foi uma pequena experiência, não é? Sim, que é um desporto que eu gosto muito. Eu também joguei basquete. Mas depois no futebol 11 foi para onde? Eu comecei por jogar no Leixões. Eu tenho uma experiência um bocado... Jogou futebol 11 no Leixões? Joguei no Leixões, joguei no Benfica, joguei no Futebol Porto, joguei no Felgueira, joguei no Vila, que é um clube que gostei muito de ter estado nos meus primeiros anos de séniores. Uma equipa que é o Vila Novense, não noutros tempos. Então podia ter apostado em ser futebolista profissional. E fui futebolista profissional. Houve situações que eu optei pelo futebol em detrimento até dos estudos, embora também eu até era bom aluno, precisamente por isso, mas eu também de facto não tenho um feitio. Ou se quiser, tenho um feitio um bocado especial e as pessoas têm que se acomodar à circunstância. Não tenho muito feitio para isso. Joguei no Leça também. Não tenho feitio, é preciso encostar, é preciso... há os lobbies, e eu não tenho muito feitio para isso. Isso continua a acontecer no futsal. Acho que também podia ter ido mais além, como podia ter ido muito mais além no futebol. Tenho muitas coisas que tenho que agradecer o que o futebol me deu, tanto em termos monetários como em termos de conhecimentos e de amizades e outras coisas todas. Tenho que agradecer, mas de facto podia ter sido, e isso também é unanimemente reconhecido por quem me conheceu. Ainda agora há pessoas que me abordam que eu não os conheço e que se lembram de mim. Bem, claro. E penso que no futsal tenha um pouco, passa um bocadinho essa imagem também. Claro. Então depois quando deixou o futebol de 11 foi para o futebol salão. Não havia, mas o futebol salão, quando eu cheguei ao futebol salão, aquilo durou muito pouco tempo. Mas já existiam os dois, futebol salão e futebol de 5. Havia o futebol 5 e o futebol salão. Entretanto, o futebol salão há uma revolução, certo, entre aspas, em janeiro, fevereiro, e aquilo forma-se uma federação de futsal, pronto, em que alguns continuaram no futebol salão, caso o Freixeiro, por exemplo, e a maior parte das equipas formou uma federação que era o futsal. Passados uns 3, 4 anos, então há a junção do futebol 5, que era, na maior parte dos clubes até eram do Sul, não estava muito implantado a nível da Zona Norte, com o futebol, com o futsal, e
que é assegurado pela Federação Portuguesa de Futebol. Posteriormente, o futebol salão começa a perder. Pois. E não lembro que a Joarte tinha força. 2 equipas. A Joarte tinha uma equipa de Não, futebol salão. a Joarte e o Freixeiro jogavam futebol salão, deixaram o futebol salão para se dedicar ao futsal. Eu achava que eles tinham dito. Não. O Freixeiro, primeiro, continuou a jogar futebol salão, com a perda de força que houve, então aparece, até vai logo diretamente para a primeira divisão. A Joarte não, a Joarte, quando vai para a segunda divisão nacional, e depois, fruto da qualidade dos seus jogadores do plantel que tinha, facilmente chegou à primeira divisão. Então jogou futsal aonde? Joguei futsal, eu joguei praticamente futsal nas Sete Bicas. Não comecei. Houve um ano que tive uma experiência, que depois eu fui treinador, e houve um ano que eu queria jogar. Eu costumo dizer, nós somos treinadores e é muito mais interessante ser treinador do que ser jogador. Mas o gosto mesmo, aquilo que nós gostamos, é jogar. E então, uma altura, que eu já tinha 34 ou 35, entendi que seria bom parar para jogar. Quando cheguei ao clube, que era um núcleo de veteranos da Feira da Hora, que era uma equipazita e tal, quando cheguei a esse clube, o treinador que estava lá entendeu que eu precisava mais que ele, e então afastou-se. E deu lugar. E eu, dos primeiros 15 dias, a ideia era, os primeiros 15 dias, assegurar a transição até ganhar um novo treinador. Só que nunca mais a ganhar um treinador. Apanharam-me lá, e então eu fui jogador-treinador. As duas coisas. Exatamente. Pronto, até que voltei depois, outra vez, às Sete Bicas, com todo o gosto. E aproveito até para dizer, no futsal, de facto, é o meu clube do coração. Foi uma pena ter acabado. Por acaso até é uma boa questão, porque as Sete Bicas eu também joguei lá, né, como sabe. Eu sei. E foi uma pena ter acabado, porque eles tinham boas condições. Sim. E foi a direção que quis terminar, e houve muita gente, muitos bons jogadores que jogaram nas Sete Bicas. Claro que passaram por si. Eu até, para quem não sabe... As Sete Bicas é um bom exemplo da pena. As Sete Bicas, quando eu chego lá, era uma equipa, e ainda foi um tempo, só com moradores. Claro que eu quando cheguei lá, e no ano anterior, que eu tivesse estado lá, eles não tinham ganho um jogo, não tinham jogo nenhum, não sei o quê. A equipa teve um crescimento muito grande até que chegou à primeira divisão. E aguentou-se lá uns 3 anos, pelo menos, 3, 4 anos. O que acontece é que para a equipa, quando era crescer, teve que abrir portas a quem vinha de fora. E então começaram a aparecer jogadores, que depois até tiveram e se engaram na primeira divisão nacional. E, de facto, eles tinham umas condições fantásticas. Foi uma pena, eu penso que foi uma vida de alguém, e foi alguém para trás, mas é o clube que eu gosto, é o clube de futebol. Eu gostei de todos os clubes que estive, claro, que fui sempre muito acarinhado, penso que também consegui retribuir, mas aquele clube para mim é único e foi uma pena enorme ter acabado, sem dúvida alguma. É um histórico, sem dúvida. Futsal e futebol de 11. Quer-nos explicar as características de umas e de outras, já que tem experiência das duas? É assim, para já sei que tem uma grande experiência no futebol de 11, porque nem sabia que tinha jogado no Porto. Sim, joguei muitos anos. O futebol de 11 a única coisa é que é jogado com os pés e com a cabeça, não sei, e tem uma bola que é redonda, que é idêntica. Há muita gente que pergunta: cansa-se mais um jogador de futsal ou um jogador de futebol de 11? É um bocado relativo. As pessoas também, eu ouço muitas pessoas de futsal a dizer que é muito mais desgastante. É muito mais desgastante pelo piso em si. O futebol de 11 faz muito mais quilómetros, isso implica um desgaste muito, muito grande. E depois é assim, no futsal, as substituições podem ser constantes. O bom disso. No futebol de 11 não é o caso. E, portanto, há muito mais quilómetros a percorrer. Então, os centrocampistas têm um desgaste muito maior. Eu penso que o futsal é mais interessante para o treinador. A nível tático é muito mais interessante. O futebol de 11 também tem as suas variantes, mas não é tão completo. Eu comparo muito o futsal com o basquete. Também são 5 jogadores. A variante do basquete também é fantástica a nível tático. O futebol de 11 é o que eu digo, é mais um desporto, há mais força. E eu já tive jogadores que eram no futebol de 11, que tinham qualidade para jogar futebol de 11. Alguns conseguem se adaptar. Eu consegui adaptar-me ao futebol de 11. Eu, quando deixei o futebol de 11, mas é mais difícil. Eu meti-me com uma equipa de amigos nos torneios
E eles começaram a pedir para ser treinador, e então eu procurava ver como é que as equipas fortes do momento, como é que eles jogavam. Eu lembro de ir ver jogos de Freixeiro e dos académicos, para não fazer má figura quando íamos para os torneios. E até ganhava um torneio forte na altura que era o Freixeiro. Um grupo de amigos. E foi isso que também me levou. Nem eu sabia que tinha jeito para ser treinador. Sou sincero. Até eu próprio fiquei surpreendido com a prestação que tive. Mas há jogadores que vêm de futebol de 11 e que têm qualidade técnica, mas não conseguem ser jogadores de futsal. Eu acho que é mais fácil o jogador de futsal se adaptar ao futebol do 11. Sim, tem que se adaptar mais aos espaços. Eu também acho. Mas em termos de cultura tática, vão muito mais capazes do que o futebol do 11 para aqui. Há jogadores que se adaptam. O André Lima jogava futebol do 11, o Miguel Mota jogava futebol do 11. E eu também encaixei. Mas eu tive jogadores que chegavam lá, sou isto ou aquilo, e depois eram os pontas de lança. No futsal há pontas de lança. Claro. E então tinha uma dificuldade, e eles próprios acabavam por abandonar, porque a cultura tática do jogador de futsal é completamente distinta E é por isso que eu digo que isto é um desporto para pessoas inteligentes. Sim. Isso ajuda muito a que sejam bons jogadores. Foi bom ter falado no Miguel Mota e alguns jogadores, porque antigamente os jogadores vinham de futebol de 11 e era para o futsal. Hoje não. Hoje o jogador já começa a ter futsal desde as camadas jovens. Isso até é uma boa evolução agora. Antigamente os jogadores, como eu joguei futebol de 11 e depois fui para o futsal. Agora não. A maior parte dos jogadores, até digo mais, a maior parte dos jogadores que vinham para o futsal eram jogadores que não se conseguiam impor no futebol de 11. Não, é um facto. É verdade. Há jogadores que, não quer dizer que houvesse exceções, mas a maior parte eram jogadores que não se conseguiam pôr no futebol de 11 e então aquilo era um escape para conseguirem jogar futebol. Agora é lógico que já há escolinhas, já há uma formação completa desde escolinhas, iniciados. Ou seja, o jogador agora também já não demora tanto a se evoluir. Mas deixa-me só, então, a dizer-te o seguinte, não quer dizer que continua a faltar formação ao jogador. Formação desportiva. E quando eu digo formação desportiva, é assumir compromissos e cumpri-los. Okay? Porque ainda continua a dizer, tem ali uma festa porreira, não vou ao treino, aquela festa ali é porreira. Não. Eu sei ter uma formação desportiva, vou cumprir com aquilo que eu quero fazer, que eu assumi o compromisso, e depois vou à festa. Mas ainda continua a haver isso. Mas há jogadores que depois consideram-se profissionais e jogadores que estão em clubes e que não são eu até te vou aproveitar uma deixa. Eu tenho um jogador atualmente. E é para ele que eu vou falar. Eu não vou dizer o nome, mas ele sabe e outros sabem de quem eu estou a falar. Ele foi meu jogador, tinha idade júnior. Teve um crescimento fantástico. No ano passado era sub-20, continua a crescer. Foi sendo integrado gradualmente, como eu entendo que devem ser os miúdos. E é uma pena que este ano eu não tenho uma equipe que eu não possa fazer isso, porque eu tenho miúdos interessantes que deviam ser integrados lentamente e estão a ser integrados à pressa. Sim. Mas tem um miúdo que foi nesta fase, e teve outros que saíram, e teve um crescimento fantástico. E não vai jogar este fim de semana, porque foi numa viagem de lazer para a Itália. E neste momento todos nos fazem falta, não é? E este ano, mais do que nunca. Mas tem que ser, não? Eu não consigo entender uma situação dessa. Desculpa, um indivíduo que assume um compromisso com uma equipa, a nível profissional, tem que ir, tudo bem. Agora, porque vamos numa viagem de lazer, para mim, custa-me entender uma situação. Eu posso garantir que se tivesse uma equipa mais capaz, ele ia estar no mínimo um mês na bancada a bater palmas. Mas há treinadores, ainda bem que estamos a falar nisso, há treinadores que faziam o contrário. Ele, se for um jogador que seja muito importante na equipa, que desequilibre, se calhar há treinadores que fecham os olhos e que o convocam e põem a jogar. Não, mas sabemos que isso é verdade, não é? Pronto, eu vou ter que fazer com os outros, claro, e acho que faz bem, e eu também sou. Ou seja, mas deixa-me só dizer. Eu nunca vou ser treinador. E eu digo aos meus jogadores que eu sou injusto. Todos os treinadores são injustos. Todos os treinadores são injustos. Porque o que é que acontece? Há um jogador que tem uma qualidade fantástica. É verdade. É um grande abaldas. Nos treinos está a fazer de conta que faz. E nós vimos isso. E há aquele jogador dedicado que vai a todos os treinos, que se aplica, está tudo, mas não tem metade da qualidade do jogador. O treinador quer ganhar. É por causa disso que não acabou de ser treinador. E então nós combatemos essas injustiças. Mas eu digo aos jogadores, eu sei que cometem injustiças. Umas vezes sei, outras vezes
indiretamente, não me apercebo, sim. não me apercebo, mas também estou a cometê-la. Porque eu também, o que estás agora a dizer, eu, treinador, quando jogava futebol, eu joguei numa determinada equipa que havia um jogador, era de uma dedicação no treino, que aquilo era infernal. Aquilo, até cansava de ir a treinar. E havia, eu nunca era convocado. E havia jogadores que eram titulares, que andavam lá, treinavam. E eu assim, isto é uma injustiça. Mas agora estou deste lado. Eu também digo aos meus jogadores isso. Quando vocês estiverem deste lado, vocês vão ver que nem sempre são justos. É pena, eu também gostava de não cometer essas injustiças. Mas isso vai haver, de facto, uma das minhas decisões faz parte, e eu percebo perfeitamente. O treinador para ganhar tem que tomar decisões, não é? Claro. Boas ou más, é ele que as toma. Exatamente. E eu, como não quero tomar algumas decisões em que se calhar considero injustas, mas eu volto a dizer e percebo, eu nunca vou querer ser treinador de futsal por causa disso, mas é uma opção, como é lógico. Exatamente, lógico. Vamos continuar a conversar. Queria saber os clubes por onde passou. Mas sim, que é? De treinador. É como treinador. 7 bicas, não é? 7 bicas. Depois, o percurso. Tive uma fase muito curta. Nas 7 bicas nessa altura já havia ordenado? Pode-se falar nisso? Eu acho que continua a não haver ordenado. Não é? Vamos ver uma coisa. Uns incentivos. Não, vamos falar mais de incentivos. Não, as 7 bicas foi um clube que, eu digo, foi para não deixar abruptamente o desporto. Passados uns tempos, as coisas começaram a correr bem, um certo sucesso, e então comecei a ter procura. E então aí, passados uns 3 anitos, houve de facto, para eu continuar, houve um incentivo. Certo. Houve um incentivo da parte das 7 bicas, foi bom, e depois a partir daí houve de facto neste percurso, que já é longo, até eu próprio já nem sei bem quantos anos são, mas especialmente serão mais que 20, com uma paragem de 1 ano, foi quando por acaso fui operado, houve sempre incentivos. Há uma ressalva, que eu costumo dizer, houve um clube que eu não ganhei nada, foi o Barranha, cá à beira da minha casa. Era um clube e eu gostei, sem serem maçadores, andavam todos os anos e me falavam comigo. Estava na terceira nacional. Quando eu fui para lá, estava na terceira nacional, mas todos os anos falavam comigo. Não sei o quê. E eu, não há dinheiro. Não. E pronto. Até que houve 1 ano que eu de facto não estava a treinar ninguém. E eu falei com a minha esposa, que é lógico. A minha esposa detesta isto, porquê? Porque eu perco muito tempo com isto, logicamente. E eu entendo a situação. E então eu tenho sempre o argumento, pois, mas financeiramente ajuda. E então ela tem que dizer. Nesse ano, não havia nada, falei com ela. Expus a situação, está bem, está bem de casa e tal. E pronto, fui para uma equipa, eu digo, é a ressalva que há em relação aos incentivos, numa equipa que no ano anterior não desceu por 1 ou 2 lugares. Foi o primeiro clube sénior que eu cheguei que não tive que fazer captações, que tinha 3 jogadores. Apareceram os meus interessantes, que cresceram muito, que são bons jogadores atualmente, e estão em equipas top até. E eu fui ficando com eles, recuperei outros que tinham sido dispensados, isso tudo, e praticámos um futsal com uma qualidade que eu tive. Fiquei surpreendido, muita qualidade. E acabámos por ficar em terceiro lugar, andámos na luta até ao fim do primeiro lugar. Com as existências subimos divisão. O Barranha acaba por existir. Infelizmente, subimos. Eu também já não ia continuar, isso era um ponto assente que eu não ia continuar. Por causa dos incentivos, foi 1 ano que eu fui dar àquele clube. Gostei muito, gente simples, muito simples mesmo, mas de um trabalho fantástico. Ainda agora tenho um relacionamento com eles e eles comigo muito bom, e portanto, como quase todos, eu digo, mas foi um ano também marcante, por isso, começámos do zero e intrometemos nas grandes equipes. Havia uma equipa que era o Mondino Baixo, que tinha aportado forte, o Chaves, o Junqueira, o Macedense, muitas equipas muito fortes mesmo, e nós andando ali, para aquele futsal, deu-me um gozo fantástico mesmo. E quando sai das 7 bicas, vai para onde? Vai para o Joarte, não é? Não. Eu primeiro tive uma passagem fugaz pelo... Já disse, tive como treinador do núcleo de veteranos. Tive uma passagem fugaz também pelos Filhos da Noite, uma equipa depois de origem ao Serdora, que também acabou. E... É pena os clubes todos serem acabados, não é? Sim, mas é aquilo que eu digo.
Mas em relação às Sete Vicas, estes clubes que eu estou a falar são equipas de momento. Sim, sim. Depois é que há o meu regresso às Sete Vicas outra vez e, entretanto, vou para a Joarte. Também havia hipótese na altura, através do Dr. Vítor, penso que é Vítor Nogueira, o Luís também, acho que também conhece, da Universidade de Lusíada. O Rui Pereira estava lá, sai, não sai, também havia essa possibilidade, mas entretanto o Rui continuou e entretanto vou para a Joarte. Ou antes, deixamos a falar que eu reparo, eu não fui imediatamente para a Joarte, fui convidado, mas não quis ir de imediato. E preferi ficar parado na altura. E entretanto, os resultados não foram os melhores. E uma vez o presidente, o Sr. Arnaldo, encosta-me à parede, no sítio que eu trabalhava, encostou-me à parede, tens que me vir ajudar, porque isto está um bocado complicado. E pronto. Tive o cuidado de ligar ao treinador que estava lá na altura, para saber da veracidade da situação, e também não tem problemas nenhum, porque ele sabe quem é, que é o Zé Vasconcelos. Na altura, tive o cuidado de ligar, a perguntar de facto da veracidade, ele confirmou-me que estava de saída, e então eu informei que possivelmente eu iria para a Joarte. E foi quando fui para a Joarte, de facto. Da Joarte saí... Por quanto tempo? Então, quando vai para a Joarte a primeira vez, não faz o plantel? Não. Nem vai buscar ninguém Não. Foi um ano que depois tivemos uma segunda volta fantástica e vamos ao Final Four. Eliminamos o Miramar em Popilhas, o grande Miramar, que nesse ano foi campeão. Goleámos o Miramar 5-1 em casa. Lá perdemos, foi um dos meus primeiros jogos que eu fiz, perdemos lá 3-1 ou 3-2, se não me engano. Vamos à Final Four, em que fizemos um jogo fantástico contra o Freixeiro. Nunca merecíamos ter perdido aquele jogo. O Azevedo é expulso devido à impulsividade dele. E eu tinha vindo lá do ano passado, não? Não, tinha vindo 2 anos antes, assim, uma coisa qualquer. E sofremos o gol a acabar, mesmo um calor infernal, eles com 5 faltas, nós com uma. Tínhamos tido vantagem para o prolongamento e agora perdeu um momento inglório. E depois comecei a segunda época, houve ali uma situação, cumprimos os nossos objetivos completamente. Mas o que eu queria perguntar era, conseguiu fazer o plantel à sua maneira quando teve o ano? Por exemplo, no segundo ano? Sim. Não, o segundo ano... Quero saber isto porquê? Porque é a primeira vez em que está numa equipa de top, na primeira divisão. Já tinha estado a 7 vezes sem estar na primeira divisão. Sim, mas aí também já estava... Mas na Joarte, como se calhar já tinha outras condições, eu queria saber era... Vamos ver. Se analisarmos em termos de qualidade de Panzelo, a Joarte fez seguramente a melhor equipa que eu tenho. Exato. Lógico, os números que tinha. Não é? No segundo ano foi o plantel possível. E eu precisava... É fácil formar assim um plantel de primeira divisão e... Depende. Eu na altura, quando fui para a Joarte, foi importante. A Joarte não tinha o nome que tinha o Freixeiro, por exemplo. Exatamente. E então a Joarte convinha ganhar estatuto de primeira divisão. Quando foi para lá, pede o presidente pede-lhe para fazer manutenção. Exatamente. No segundo ano, o que é que ele pede? O que é que pede o presidente? Ele nessa altura deu uma entrevista que eu até peguei com ele na altura, entre aspas, porque ele disse que o Joarte queria ficar nos 5 primeiros lugares. Eu disse, quem dá uma entrevista desta quer ficar nos 5 primeiros lugares e implica que até pode ser campeão. Não é? Porque não pode dizer, terceiro, quarto, não, queríamos ficar nos 5 primeiros lugares. E eu, assim, isto não faz sentido nenhum. Eu sentia que podíamos ficar na primeira metade da tabela. Agora, até aí chegámos a campeão, não tínhamos condições nenhumas para isso. Não é? Esta é que é uma realidade. E, portanto, o objetivo era andar ali, quinto, sexto, sétimo, à volta disso. Havia equipas muito fortes também na altura. O Atlético, na altura, tinha uma equipa muito forte que depois deu origem a uma parte das escuteiras que foram para o Benfica. Havia o Correio da Manhã, que também era uma excelente equipa, o Benfica. O Benfica não havia na altura o Sporting, o Miramar. Pronto, havia ali de facto. O próprio Coimbrões era uma equipa também forte. Havia 5, 6 equipas muito, muito fortes. Pronto. E nós queríamos intrometer nesta luta e discutir todos os jogos como fizemos. Nesse segundo ano, nós empatámos o primeiro jogo com o Miramar, que tinha para 4-1. Perdemos 3-2 no Sporting e tivemos um livre direto a 18 segundos do fim. Lembro-me que ganhámos o Atlético, por exemplo. Correio da Manhã também empatámos ou ganhámos, foi assim uma coisa do género. Aquelas equipas nós discutimos o jogo. Numa determinada fase da época, houve ali uma situação um bocado complicada.
já vinha um bocadinho de trás, em que originou, eu também sou orgulhoso, também tenho que conhecer isso, não gosto que se metam naquilo que eu tenho que decidir. Há uma situação, nesse jogo contra o Miramar que nós empatamos, em que o presidente, o Joaquim Arnaldo, que sou amigo, e por isso tenho à vontade para falar sobre isso, eu pensei que as coisas não estavam a correr muito bem, e então ele mandava ir uma vez, a segunda vez, eu avisei 2 vezes, 3 vezes, e no final entreguei-lhe a abraçadeira. Disse assim, olha, está aqui, passa a ser o treinador. Eu nem penso. O Azevedo e o João Castro, na altura, até ouviram, até se começaram a rir. Eu não tolero. Não sabe estar no banco, vai para a bancada. Eu não quero passar a mensagem lá para fora. Quem decide é o senhor. Quem decide aqui na equipa, aqui dentro sou eu. Se a parte administrativa, mistos, aqui não entra. E, portanto, mas isso não implicou, nós continuamos amigos e tal. E houve uma situação em que, de facto, quando houve uma situação mais complicada, já numa fase, faltavam 6 jogos, qualquer coisa do género. É curioso que depois a equipa de placa até entrou em queda e esse pai baixou muito em termos de lugares. O presidente, para tentar amenizar a situação, fez-me um comentário que eu não gostei. Assim, então, pronto, se é isto que se passa, então saio eu. À frente do grupo? Não. Foi uma conversa entre nós dois. Não houve conversa pública. Ou tinha havido uma conversa anterior com os meus adjuntos, com o presidente, com o seccionista e com o capitão de equipa, que era o Azevedo. Ele sabe, ele ouviu a conversa, até depois disso chegámos a falar. O Ricardo Pereira, eu acho que ele também ouviu, que ele também passou naquela altura, não devia estar lá, mas também penso que ouviu. Pronto, houve uma conversa, não ficou nada decidido, mas ficou quase, e depois houve um virar de página e implicou que depois daquilo que o presidente tentou dar a volta, eu isso não aceitei, e houve uma saída. Pronto, como eu digo, depois vou para a Universidade do Minho, gente fantástica também, gente boa, lá está, um grupo de estudantes, era só para estudantes. É só poder jogar aí quem era estudante? Exato, no ano anterior não, a partir daí era só para estudantes. Fez um grupo engraçado, aquele que quando cheguei lá a minha equipa estava muito mal mesmo. E fez um grupo fantástico. Lá está, quando havia o enterro da gatas e coisas do género, chegavam lá, às vezes em condições quase impróprias. Era complicado. Mas tinham uma atitude, um grupo, gostei muito de estar lá. E gente boa, o doutor Paisano, muito fantástico, que era o diretor do departamento. Gostei muito de estar lá. Falar em diretores e presidentes, eu cá estava a falar nessa parte lá do presidente da Joarte. Os presidentes de todos os clubes por onde passou intermetem-se muito. Acham que será que eles acham que percebem de futsal e será que percebem e tentam opinar em algumas situações? Se calhar até tenho um mínimo de conhecimentos. Mas assim, eu também quando fui para a Joarte, foi logo uma das coisas, foi o presidente do canal, que não sei o quê. Eu, com exceção dessa situação, nunca senti. Até hoje? Só lá. Mas até hoje, acha que os presidentes tentam meter no seu trabalho? Houve essa situação pontual e quando eu fui para o Arca, também falavam, a pessoa, ele não era presidente, mas porque era a filha, a Mónica, não é? O Sr. Agostinho também falavam que fazia, que acontecia e não sei como é. E eu disse logo, meu amigo, quando chegar aqui e de facto se tentar intrometer, acabou. Ele era uma pessoa fantástica, não tinha problemas nenhuns. E ele às vezes, no fim da semana, gostava de dar um palpitezito. Mas sempre que eu estava a jogar, que não estava, quando sofremos aquele golo, não é para ele, ó Sr. Agostinho, quando a sua conversa me agradar, eu registro. Quando não me agradar, entrar sem saia 200. Para não dizer outra coisa. Porque agora não posso ser aqui à frente da câmara, mas ele disse mesmo que ele começou a rir. Mas também então, posso dizer... Assim só esses 2 casos, até hoje, nesses clubes quando sim, passou. e posso dizer que uma vez, ele comigo, fantástico. Nunca, havia às vezes a segunda-feira, o primeiro treino tinha com esses palpites e eu, como eu disse, mandava para uma parte, quando me agradava. Mas houve um jogo com o Sassueiros, um jogo na primeira divisão, em que ele veio quase à frente da bancada, por cima do meu banco, quase insultar um jogador. E eu mandei-o automaticamente pôr-se no sítio dele, que devia ter noção do lugar que ocupava, que só lhe ficava mal disso. Ele aceitou tranquilamente, foi num momento
mas nunca tive em nenhum caso, antes pelo contrário. Não fazem qualquer tipo de comentário em relação a isso. Eu também, se calhar, faço-lhes passar isso, não permito. Até agora nunca permiti. Eu costumo dizer às minhas direções, eles estão ali para dirigir, a parte administrativa, e não admito, conforme eu não me meto no trabalho deles, eu não chego ali e digo assim, olha, eu quero aquele jogador, custa quanto? 1000? Tenho que me dar 1000, não me meto. Eles têm a noção daquilo que podem chegar. Eu não meto, conforme eu não admito que se metam no meu trabalho. Isso é ponto assente, e de maneira alguma. Porque se as coisas correm mal, tem que ser eu responsável, e não estou para ser o responsável pelos comentários dos outros, ou por aquilo que eles querem transmitir, de maneira alguma. A seguir da universidade, para onde é que vai? Vou para o Arca. Estava há 2 anos, não é? Sim. Mas depois voltei. Também é uma das coisas que me dá um certo gozo. Eu saio dos clubes e normalmente sou convidado para voltar. Isso é bom. Portanto, vou para o Arca, regresso à Universidade do Minho. Não sei se pelo meio tive um meio ano, mais ou menos, no Santo António de Grijó. Barranha. E, ao contrário daquilo que eu esperava, que eu nunca pensei estar mais que 3 anos num clube, vou na 5ª época da Arsenal Parada. Exatamente. Já chegou bem longe. Não. Correu bem aquela... Sim, eu quando vou para o Arsenal, eu já não treinava distritais há muito tempo, eu vou para o distrital. E uma das coisas que eu fiz questão... O distrital já estava na honra? Exatamente. Tinha sido para a honra quando foi para lá? Não. O Arsenal teve, naquele celebrado de 2004 ou 2005, uma coisa qualquer, subiu à 3ª, desceu. Desceu no logo ano seguinte. Foi um ano, depois teve sempre o distrital. Agora, o Arsenal tem uma coisa, todos os anos fazia um certo investimento e fazia equipas fortes, mas houve um ano um ano que esteve lá perto, perdeu nos últimos jogos, mas fora disso esteve sempre um bocado distante do lugar de subida. Não é? É o que eu digo, eu vou para lá, para o distrital, já não treinava há muito tempo. Sim. Uma das coisas que eu pus logo, eu ia para o Arsenal para a subir divisão, quando eu disse logo, não vai acontecer isso, mas se não acontecer, se estivermos longe desse objetivo, eu saio no momento. E depois no ano a seguir, quando subimos, aí sim era manter-nos na 3ª divisão. O meu trabalho foi aquilo que eu transmitia à direção do clube, era fazer com que o Arsenal ganhasse estatuto de uma equipa nacional. Mas então eles quando o convidaram, era o plano para alguns anos? Ou convidaram... Era para o momento. O momento. Nunca existe planos para... Não é essa questão. Eu não acredito em projetos. Pois, exato. Projetos. As pessoas falam em projetos. Isso é tudo. É projetos se ganhas. Se não ganhas, não há projetos. Os projetos só acontecem quando se ganha. Claro. Porque começa a correr muito mal. Claro. Lá vem o projeto ao ar, não é? Claro. Projeto. Eu faço um projeto para o momento. Depois logo se vê o que acontece. Agora, o meu objetivo é subir divisão. E isso era... O meu projeto é subir divisão. No ano a seguir, quando eu sou convidado, era fazer com que o Arsenal conseguisse estatuto de uma equipa nacional. Porque não tinha. Exato. O Arsenal é muito forte a nível distrital. Não é? Sai-se do distrital a nível nacional, o Arsenal era pouco conhecido. Teve um ano de passagem, um ano anterior, subiu de show. Ganhar um estatuto, e eu até dei o exemplo, na altura, de um Junqueira de uma Académica de Lessa. Sem serem equipas de top, eram equipas que estavam há muitos anos no nacional. Eram reconhecidas como tal. Portanto, e nós até começámos menos bem. Nós tivemos um azar entre aspas, neste percurso todo, é que fomos sempre sendo acompanhados por uma equipa como a Pinheirense, que foi repescada da primeira para a honra na altura, e fez um investimento fantástico, escolheu bem os jogadores, fizemos um investimento grande, e de facto foi sempre o nosso grande. E nos duelos individuais, nós empatámos, e no segundo ano perdemos 2-1 em casa, e fomos lá ganhar 2 vezes facilmente, com 3, 4 gols de diferença. Mas pronto, houve esse percurso. Nesse ano, infelizmente, da 3ª divisão só subiu uma equipa. Podia haver uma repescagem, mas só subiu uma equipa. Nós até começámos menos bem. Começámos depois da segunda volta, foi sempre a ganhar. Perdemos um jogo em casa com uma equipa que até desceu. Ganhámos jogos todos, tínhamos o calendário fora difícil. E ganhámos, ficámos em segundo lugar. Portanto, as nossas expectativas foram suplantadas de uma forma... E era ser primeiro? Só subiu o primeiro, que foi o Pinheirense. Pronto, o nosso objetivo foi mais que cumprido. E ainda houve aquela expectativa de haver uma desistência ou outra que nos fizesse subir divisão. No ano a seguir, só passava por uma situação. Eu até acho que ficámos com uma equipa inferior à época anterior. Mas o nosso objetivo só passava por era
subdivisão, porque foi no ano que ia ser abolida a terceira divisão nacional. Portanto, subiam os 3 primeiros, os outros iam todos para o distrital. E então, não podia ser essa outra ideia. Pronto, correu bem, subimos de divisão, fomos a uma Final Four que foi histórico para o clube. O clube é histórico. A visibilidade que eu procurava para o clube foi mais que conseguida, não é? Quem acompanha o futsal neste momento sabe quem é o Arsenal, até fruto dessa época fantástica. Eliminámos equipas fortes, tivemos uma presença digna, quanto ao Benfica, com 3 jogadores de fora que me fizeram uma falta, que eram jogadores fantásticos. Tanto é que um está neste momento no Viseu, outro joga no Molde, que está na primeira divisão, portanto, a importância que as coisas tinham. Pronto, foi mais uma época muito boa, muito acima até daquilo que nos podiam pedir. E este ano que passou era a manutenção o mais rapidamente possível. Vamos, já na segunda divisão nacional, também. Repara, a equipa mudou muito este ano, mudou. Muita sim, gente este ano sim, este ano lá chegaremos. Mas assim, eu também quero lembrar que o Arsenal foi a única equipa da história do futsal em Portugal, da terceira divisão nacional, que está frente de uma Final Four. Okay? Eu já tinha estado nas 7 bicas, no antigo futsal, numa meia final, não havia Final Four. Já tinha estado numa Final Four pela Joarte, mas esta aqui, chegar a uma Final Four com uma equipa como o Arsenal, foi qualquer coisa de fantástico. Não é? Sim, quem entra no futsal sabe que foi isso. No ano a seguir, que foi a época passada, segunda divisão nacional, no clube nunca esteve na segunda divisão nacional. Perdemos jogadores também importantes, como o caso do Dani, que foi para o Rio Ave, este ano está no Módicos, como eu disse, e o objetivo era a manutenção, mais uma vez, numa série forte que apanhámos. E fomos à fase subida para a primeira divisão nacional. Isto era quase impensável, não passava pela cabeça de ninguém, isto há 2, 3 anos atrás. Claro. Estávamos numa fase subida para uma primeira divisão nacional, com as condições que eles tentam nos dar, mas que há clubes com outros clubes, claro. Nem há comparação, até na nossa série, não há. Então, em termos financeiros, como outros, e portanto, foi mais um ano fantástico, apesar da fase final não nos ter corrido muito bem. Não em termos exibicionais, que até tivemos quase sempre bem, mas pronto, em termos de resultados. E este ano, pronto, de facto, houve uma razia, fruto destas épocas todas. Perdemos a maior parte dos jogadores, estamos a formar uma equipa nova. Ao contrário daquilo que eu digo, fomos buscar muitos miúdos, fomos buscar alguns miúdos que este ano estavam jogando no distrital, indo para o Arsenal, e que eu gostava de os integrar. Se tivéssemos mantido a estrutura destes anos, porque nós todos os anos pedíamos um jogador, mas íamos buscar 2 que depois fazíamos crescer e a equipa mantinha sempre equilibrada. Exatamente. Agora, Agora, chegar lá e miúdos que nunca se viram nestes andamentos, olha, vão lá para dentro e decidam, é extremamente complicado até para o crescimento deles. Às vezes perdem-se valores por causa disso. Não conseguem subir. Eu lembro, o primeiro jogo deste campeonato, fomos jogar ao Paredes, tivemos 35 minutos muito bons. Dominámos o jogo completamente. E depois dessa ansiedade, miúdos que jogam no distrital, em que o importante pensam que é a forma de segurar o resultado é deixarem de jogar. E fomos penalizados por isso, que sofremos 2 gols e empatámos o jogo. E nós estamos a ser penalizados um bocadinho por isso. Até porque estamos, em termos adicionais, até me estão a surpreender pela positiva. Mas, em termos de resultados, as coisas não estão a corresponder àquilo que nós temos feito na quadra. E quando foi para o Arsenal na digital até agora, o seu modelo de jogo alterou? Ou a sua maneira de jogar é sempre a mesma? Houve situações, mas isto não tem a ver com o Arsenal, tem a ver com agora estou a falar como está a subir de divisão. Isso tem a ver com o meu crescimento como treinador também. Pois, mas, por exemplo, está a treinar o Arsenal na digital. O nível de exigência técnica e tático é diferente do que agora numa segunda. Mudou o seu sistema de jogo, o modelo de jogo. E eu, quando cheguei ao Arsenal, tinha um modelo de jogo. E foi evoluindo. Agora, nestes 2 últimos anos, as coisas não têm alterado muito. Há uma ou outra nuance que vai aparecendo e que nós temos acrescentado. Não é? Mas a nível de modelo de jogo, as coisas não alteram muito. O que é que dá mais preferência no modelo de jogo? A parte ofensiva, defensiva? As duas coisas são importantes. Transições? As duas coisas. Normalmente as minhas equipas não sofrem muitos golos. Têm conseguido marcar golos. Nós falhámos muitos golos também. É aquilo que eu também, se calhar, estava mais preocupado se nós tivéssemos situações de golo. Nós criámos imensas situações de golo. Mas também tem muitas jogadas estudadas? Jogadas no jogo mesmo. Eu quando estava no Gondomar tinha um treinador que nós tínhamos 3, 4 jogadas mesmo estudadas para alguns
algumas nós situações de jogo. temos movimentos estudados. Pois, mas ali é mesmo jogadas estudadas. As jogadas estudadas, continuo a dizer, depende da outra equipa também. Não é? Porque as jogadas estudadas, vamos fazer isto, e aparece ali, Claro, aparece depende lá, e não sei o que mais. A outra equipa se encaixar. Nós temos movimentos ofensivos em termos de transições, em termos de saídas de pressão. Cada um sabe os espaços que onde ocupar. E cada um sabe as opções que tem. Consoante, lá está, a outra equipa defende. Se eles defenderem o jogo exterior, ou se defendem o jogo interior, ou se fazem trocas, ou se fazem acompanhamentos, nós vamos depender do nosso modelo de jogo. Então depende também do adversário. Eu aquilo que me percebo, de facto, se calhar é um bocado diferente. Porque eu venho os jogadores com alguns feitos e não tem nada a ver muito bem com aquilo que eu pretendo. Muitas vezes tenho que insistir em termos... Muitas vezes somos os próprios jogadores que fecham linhas de passo aos colegas. E então é isso que eles também têm que ser educados, entre aspas. Os movimentos que têm que ocupar. Claro. Onde têm que aparecer. Há jogadores... Há vícios que eu todos os anos retifico. E são vícios que às vezes têm a ver com o futebol do mundo. Então, só mesmo com insistência e tudo é que se vai lá. Há treinadores que acham que ao fim de 2, 3 treinos... Mas não é. É isso que eu ia dizer. É por isso que quando falamos de cultura tática numa fase inicial, eu tive um jogador que me falou, quando eu fui para a Universidade do Minho, aquilo era um bocado complicado. E então eu cheguei a uma altura que cheguei a pensar em abandonar. Ao fim de 15 dias, não há nada a fazer. E houve um jogador que era muito caladinho, assim, calado. Ele tinha vindo da fundação, portanto ele até tinha sido o Rui Pereira. E eu, uma altura, eu venho do Porto, um pouco, não é muito... Tenho que dar um incentivo interessante para vir do Porto. Vai vir aqui um Braga, bicicleta, e não sei como é. E o jogador pede-me para falar. Posso falar? Eu assim, isto nunca disse nada, até um caladinho, o que é que vai ser daqui? Eu vou falar por mim, vou falar por todos, nós conversamos uns com os outros, como deve. Nós estamos extremamente satisfeitos com o seu trabalho. O Michel sabe tão bem como eu que isto é um desporto que às vezes não é num mês, nem 3 meses, e às vezes até uma época inteira não se consegue assimilar as coisas. E portanto você vai ter que ter paciência connosco. Se não for consigo, isto nunca mais vai para a frente. E depois para casa as coisas começarão a melhorar significativamente. Mas é aquilo que eu digo. Isto, acima de tudo, é preciso muito trabalho. E isto não é difícil. Eu ainda tenho jogadores que andam comigo há anos, que às vezes esquecem-se. Conforme tenho os jogadores que este ano vieram, vai ser preciso mais tempo. Faz um movimento ao contrário, tem razão, Michel, já sei, não era para ali, é para colar e tal. Pronto, estamos entendidos. É um sinal. E estive a treinar um ano num clube, enquanto treinador. Hoje íamos jogar com a equipa. Sábado íamos jogar com a equipa A. Então treinávamos de maneira para a equipa A. Terça e quinta. Depois, na outra semana a seguir, a equipa B, a equipa já ia treinar para a equipa B. Então eu sentia que os jogadores não estavam nem a aprender, nem nós conseguimos encaixar de maneira, porque 2 treinos, era só 2 treinos, terceira nacional era só 2 treinos, ou 3, mas nós era 2, é pouco para o jogador meter na cabeça aquilo que o treinador está a pedir. E eu acho que ainda há treinadores que acham que o jogador é um bocado máquina, em que a ideia vai logo entrar, mas não. Não é complicado. Não. É complicado. Só com é preciso insistir. Depois é preciso ter treinos. É por isso que nós, quando fomos à Final Four com o Benfica, foi uma das coisas que eu comentei. Eles treinavam mais num dia, ou tanto num dia, como na semana toda. Foi uma das minhas lutas, consegui passar 2 treinos para 3 semanais. Isso foi uma das minhas lutas. E depois, porque há equipas, eu lembro de falar com o Orlando Duarte na altura, em que eles, se calhar, tinham um treino que era só finalização. É só aquele movimento. Que tinha tempo, que treinavam muitas horas. Se calhar treinavam de manhã, treinavam de tarde. E tinham tempo para tudo. Aqui, o tempo é muito curto. 2 vezes por semana tinha 3 horas por semana. Exato, agora tenho 3. Mas mesmo assim, o tempo é muito curto. Se a equipa começa a assimilar as coisas começam a sair com naturalidade, as coisas até 1h30, em 3 semanas, dá. O problema é que o tempo é muito curto. E eu, por exemplo, uma das coisas que eu abdico quase sempre, embora se treine alguma coisa, é o lance de bola parada. Porque eu prefiro dar prioridade ao treino defensivo e ao treino ofensivo. Porque isso que tu disseste ao bocado,
de treinarmos consoante a equipa, tem a ver mais com os movimentos ofensivos que eles têm. Olha, eles jogam assim, e fazem este jogo, e têm este lance de bola parada, e não sei o que é isto. Mas isto faz parte, muitas vezes, até da própria palestra que vamos tendo durante a semana. E isso prepara a equipa, que às vezes também ficam a olhar para mim. Eu tive um jogo, no ano passado, há 2 anos, quando para a Taça Portugal, foi uma equipa de Famalicão, em que o treinador chegou à minha beira assim, mister, como é que você sabia tudo o que nós fazíamos? Porque eles iam fazer um lance de bola parada, uma jogada, ou isso, e eu dizia assim, é isto, é aquilo, é aquilo outro, e o jogador dessa equipa, ele é o treinador deles. Ele sabe tudo. Como é que sabia? Eu tive acesso a vídeos, eu não lhe disse isso. Eu tive acesso a vídeos do jogo deles. E então sabia que o canto tal faziam assim, o lançamento era assim. A minha equipa chegou ao jogo, já sabia tudo aquilo que eles faziam. Por acaso, uma coisa que eu estou sempre atento era, quando eles faziam lá a jogada 1 ou 2, eu via a primeira e aprendia. Se eles voltavam a dizer 1, já sabia o que era. É? E são pormenores que depois eu também ganhei ao longo dos anos. Quando tinha 20 anos, nem olhava para isso. Claro. É? E ao fim de algumas jogadas, eu já começava a aprender. Mas se os treinadores depois nos ajudarem, também nunca mais lá chegava. Não, mas nós trabalhamos muito, essencialmente, os movimentos ofensivos. É aquilo que eu lhes digo muitas vezes. Nós fazemos movimentos ofensivos, uma equipa contra a outra. Eu em 5, se fizer 2, fico satisfeito. Porque a outra equipa sabe o que os outros vão fazer. Se conseguimos fazer 2 vezes, os outros que não sabem, fazemos 4. Isso é que é importante. E muitas vezes bloqueiam, porque eles já sabem, eles façam na mesma. Agora tem as opções. Eu já vos disse, nós temos que criar 3 linhas de passe. A primeira é mais ofensiva, conseguem defendê-la. Temos a alternativa 2. Eles conseguem defender, a terceira não conseguem. Para defender a ala, abrem a linha de passe na diagonal. Se fecham a diagonal, abrem a linha de passe na ala. Esses treinos faz à terça ou faz à quinta? Os seus treinos? O treino, a segunda-feira... A segunda, terça e quinta agora? A segunda-feira tem a ver mais com as partes que nós falhámos no jogo anterior. Certo. E começámos a preparar o jogo que vem. Muitas vezes temos jogos lúdicos, se tivermos que trabalhar a nível físico, com bola, com transições, superar numérica, finalização que estamos a falhar, vamos trabalhar isso tudo. À terça-feira é mais o tático, é mais o jogo propriamente dito. Vamos esperar como se fosse um jogo. À quinta-feira é de facto já a preparação final para o jogo que vem. Como devemos atacar, como devemos defender, baseado no conhecimento que temos da equipa adversária também. Na parte física, a sua parte física é sempre com bola? Ou meta a maior parte das vezes é. A maior parte das vezes é. Não quer dizer que uma vez ou outra se meta sem bola, mas a maior parte das vezes nós já não fazemos um treino sem bola, sei lá, há 1 mês e meio, sensivelmente. Na primeira fase, temos fases de facto sem bola, em exercício de força, mas fazemos agora muito com bola, a nível essencialmente de transições e damos velocidade ao jogo, a nível de força e outras coisas assim do género, mas treinamos muito em termos de superar numérica, situações de jogador que finaliza e que tem que ir um trânsito para recuperar, está a obrigá-lo a ter um desgaste, há um esforço enorme. Eu posso dizer que quando fazemos esse tipo de treino, há jogadores que mesmo ficam mesmo. É o melhor treino que eles podem ter a nível físico. E mais, eu não tenho tido problemas a nível físico com as minhas equipas. Mesmo a nível de lesões e essas coisas. Que não tem tido? Não tem havido. Não tem havido grandes problemas em relação a isso. A nível modelo do jogo, acha que os treinadores deviam guardar para si ou discutir entre eles, falar um pouco sobre isso? Ou acha que é confidencial? Não, eu acho que toda a gente, todos os treinadores, assim, não vão... Divulgar tudo. Não vão... Eu primeiro não faço isso. Eu não vou para o Facebook, pôr isto, pôr aquilo. Até que se calhar também não tenho muito jeito para pôr desenhinhos e essas coisas todas. Mas eu acho que todos, quando nos sentamos e quando nos encontramos, falamos. Falamos abertamente. Exatamente. Não há ninguém que deva... Não. Eu falo por mim, eu falo com toda a gente. Ainda agora estava a falar, por exemplo, a nível de linhas de passe, falar sobre isso. Não tenho problemas nenhum e falo com os jogadores e com treinadores, que às vezes encontro, ou sentamos ou almoçamos e falamos sobre várias situações, desde superar numéricas, desde o modelo de jogo ofensivo, defensivo, desde situações do 5 para 4, como é que se defende, como é que se ataca. Uns têm uma opinião, outros têm outra. Mas pronto, acho que nesse aspecto acho que não tem.
Até porque as pessoas que eu falo também, e pessoas que estão há muitos anos no futsal também, e trocamos opiniões. E os cursos de treinador? É isso é que eu nunca... Que nível é que tem de treinador? Eu tenho o nível 3. O nível 3 dá para treinar até à primeira. Divisão. O nível 4 é seleção. Como é que se tira os cursos? Como é que se tira? Fazem-se. Não, mas, por exemplo, eu já sei que os cursos já estão fechados há algum tempo. Eu quero ser treinador. Não, há pouco tempo houve um nível 3. O nível 3, mas os custos até são elevados. Sim, agora penso os cursos que são interessantes. Quem dá os cursos? Vamos pôr as coisas da seguinte forma. Eu quero ser treinador. Tem que estar atento. Eu tenho um nível 3 daqueles que foi dado por equivalência, pelos anos que tinha como treinador. Ok. Nacional. Como muitos. Portanto, os níveis 4 que existem foram dados por equivalência. Ok. Porque senão, eu também sou sincero, eu nunca tirarei um nível 3. O primeiro nível 3 que foi tirado aqui em Portugal foi em Rio Maior. 1000 e não sei quantos euros. Iam durante 6 meses, todos ou quase todos os fins de semana, para Rio Maior, com um regime de internato nos últimos 15 dias. Ainda agora o último curso que eu penso foi na Cruz Quebrada, foi em Lisboa. Isto implica para o pessoal aqui do Norte, é super dispendioso, é muito caro, não é? E portanto, eu como também nunca pensei fazer profissão disto, não é? Até porque eu se calhar atingi um patamar que quando eu me meti um bocado por brincadeira, nem nunca pensei, como eu disse há pouco, nem sabia que tinha noção para ser treinador. Eu a primeira vez que dei uma palestra à minha equipa de café do torneio, até eu fiquei parvo, assim, as coisas saíram com tanta facilidade, que eu nem sabia que tinha esta capacidade, este dom para falar. Mas pronto, que eu até, portanto, como eu estava a dizer, como não pensava seguir, se não fosse a questão da equipa. Mas hoje em dia, os jovens treinadores têm que tirar o nível 1, um custo X. Depois têm que esperar muito tempo cabe para nível 2, porque isto demora imenso tempo, não há níveis só para sair. Mas a questão, pronto, o importante é ter o nível 1. Depois, a partir daí... O nível 1 dava até onde? É só distrital? É distrital e camada jovem. Mas a questão é, tira-se um nível 1, vai ser uma equipa do Nacional. A questão é comprometer a quando houver o nível 2, vai tirar o nível 2. E tem que pagar 500 ou 600 euros para tirar o nível 2. Mais. Agora não sei como é, eu penso que eles baixaram, mas houve uma altura, eu penso que o nível 2 já rondava os 900 euros, mais ou menos. E houve muita gente que foi tirar nível 2 para Viana. Não é? Não cai em Portugal. Durante 4 meses, não é? Eu penso que era, não era todos os dias, era quase. Isto é um bocado complicado. O primeiro nível 1 que houve aqui, que foi na Associação Futebol do Porto, eu estava na Joarte. E até nem era caro, era a volta de 150 euros, se não me engano. Foram 100 e tal candidatos. E eu ia me inscrever. Não me inscrevi porque os treinos eram à hora de facto da formação. Não é? E havia muitas vezes ao sábado, e nós íamos para Lisboa jogar. E então eu pus a hipótese de ir até a hora do treino. Aquilo era das 8h30 às 11 da noite. E eu ia das 8h30 às 10 menos um quarto. Certo. Andava às 10 da noite. Mas na altura o Manel Cerqueira, nem pensar, eu poupavas por faltas e não sei o que mais. E eu, portanto, isto, não me inscrevi. Na altura sei que depois o Domingos Gomes, que era secretário-geral, há situações que nós temos que ser flexíveis. Primeiro não fui tirar, o Jorge Ferreira, que na altura treinava o Miramar, também não foi tirar. Até lógico. Não tínhamos, nós estávamos numa divisão que, de facto, já era uma responsabilidade acrescida, já havia muitos gastos em cima da mesa e não podíamos estar aqui a deixar de ir aos treinos para comparecermos a uma formação, nem pensar numa coisa dessa. Agora mudando também só um pouquinho, o que é que acha do jogador português? O que é que acha que um jogador português é a comparar de nível tático, técnico? Somos bons jogadores de futsal? Somos. O jogador português tem todas as características de um jogador de futsal. Tecnicamente é evoluído. Taticamente, os treinadores portugueses têm qualidade e as provas é quando aqueles que vão para fora. Eu até há situações de alguns que nem os conheciam em Portugal. E eu fico admirado como é que alguns vão para a França. Não, há treinadores, e alguns até com certo sucesso em bons campeonatos, que eu não os conhecia em Portugal. Verdade, eu comecei a conhecê-los por ser treinador estrangeiro. Isto implica uma qualidade
a nível tático dos treinadores portugueses. Portanto, eu também tenho que tirar o chapéu, também estou-me a defender a mim próprio, também sou treinador. Não é? Mas os treinadores em Portugal, de facto, acho que têm, de facto, uma qualidade muito boa e acima da média. E, portanto, estão a incutir isso ao jogador. Agora, como já foi falado, há formações. Muitas vezes é lógico que a formação nem sempre tem muita qualidade a nível de quem está à frente das equipas. Pronto, há quem tem a qualidade, há outros, como em todo lado, nos cenas acontece a mesma coisa. Mas, de facto, já que se começa a incutir nos miúdos uma formação especificamente para jogar futsal. Se depois enquadrarmos com a qualidade natural que o português tem para jogar futebol ou futsal, neste caso, isso tudo vai ajudar. Os portugueses, de facto, está conceituado. Por algum motivo, nós temos 2 jogadores em Espanha que foram só os melhores, nos 3 candidatos, foram 2 portugueses. Portanto, isto implica, de facto, num campeonato como o espanhol, que para mim é o campeonato mais tático que existe, sem dúvida. Ainda temos que aprender com eles em alguma coisa, sem dúvida alguma. 2 portugueses estarem lá nesta situação, acho que é uma coisa fantástica e que, de facto, demonstra toda a qualidade que os 2 portugueses têm. E a nossa primeira divisão acha que vai continuar durante muito tempo a depender só de 2 candidatos ao título? Porque só o... Eu acho que sim. Eu lembro-me de uma conversa, isto já, agora 12, 13 anos com o Orlando Duarte, na altura que ele era selecionador e treinador de Sporting. E eu lembro de uma vez temos uma conversa em que ele defendia que devia existir um campeonato profissional, já na altura. E eu também defendia. Agora é preciso criar condições para isso. E não há condições. Porque um jogador não pode ser profissional a ganhar 300 euros. Ou 250, que naquela altura era o pão nosso quase de cada dia. Não é? O Miramar conseguiu inflacionar um bocadinho na altura. Quase ninguém ganhava nada e inflacionou um bocadinho. Quando aparece o Benfica, o futsal fica super inflacionado. Equipas que passaram na altura dos 150 euros para os 1.500 euros. Esta aqui é uma realidade. Não vou estar aqui a dizer nomes. Não vou estar aqui a dizer nomes. Mas quem quiser voltar a esses tempos, há equipas que cresceram imenso, mas também cresceram imenso e muito, muito, muito em termos de orçamentos. Isso é inquestionável. E, portanto, eu sempre disse que não é possível. E há equipas que tentaram acompanhar. O Braga até está lá próximo. Mas há equipas que tentaram acompanhar, excederam aquilo que podiam e neste momento acabaram. Esta é que é uma realidade. Pronto, e acompanhar, entre aspas, diante dos limites que tinham. Claro. Não é perto a comer estes 2 clubes. E, portanto, eu não vejo jeito. Mesmo o Braga, que é muito apoiado por a UEM, que é a Associação Académica da Universidade do Minho, não vejo, a não ser que as SADs tomem conta, mas mesmo assim, muito lixo. Eu costumo dizer que o Porto não entra. Eu agora ia falar nisso do Porto, até. Eu costumo dizer que o Porto não entra. Porque não apoia as não é só questão. O Porto, o que é que tem? As camadas, as modalidades e as amadoras. Exatamente. E eles procuram que cada um seja independente. E então tem que haver um patrocinador que entre com muito dinheiro. Porque o Porto, se entrar, quer entrar para ganhar. Claro. Não quer entrar para andar. Mais um. Vou ver se não deixo. Claro. E então isto implica muito dinheiro. E o Porto não entra, não ponham dúvidas disso. O Porto não entra por causa disso. Um patrocinador que chega à beira da SAD do Porto, que podemos formar esta e temos tantos milhares. O Porto entra, não tenho dúvidas disso. O problema é conseguir arranjar quem dê milhares. E neste caso implica centenas de milhares. Já. O futsal já implica. Mas se o Porto entrasse, o nosso futsal português era uma coisa. Claro que era um passo. Claro que o futsal é uma equipa como o Porto, não é? As coisas cresciam. O Benfica, quando apareceu, teve um boom que foi substituir a equipa do Olímpico. Que também aproveito para falar disso, porque se calhar muita gente que não sabe. Né? O Olímpico era uma equipa que existia, uma equipa razoável, andava ali no meio da tabela, mais ou menos, primeira divisão. Pronto, entre o 6º e o 10º, andava dentro disto. E o Benfica tomou conta do Olímpico para entrar diretamente para a primeira divisão. Né? Portanto, o Sporting já anda há muitos anos. Não, o Sporting já havia desde do Futebol 5. Era o tempo do Futebol 5. Portanto, o Sporting é dos pioneiros, os Correios da Manhã, o Pato Alfacinha, e essas equipas já são dos pioneiros. Portanto, mas o Porto
ou como eu estava a dizer, um boom enorme quando o Benfica aparece, e com o Porto a aparecer, então... Para nós era espetacular. Até porque no Norte nós precisamos de uma equipa fortíssima. O Braga tem dado muito boa conta do recado, também já tem jogadores profissionais, mas o Boa Vista tem dificuldades em termos financeiros, em termos de formar uma equipa mais consoante com o nome do clube, não é? Pronto, e anda sempre também... É um bocado complicado, mas de facto, fora estas duas equipas, aparece às vezes uma outra equipa a atrapalhar. Uma altura que era o Leões, o Fundão intrometeu-se nestes últimos anos também foi à final da Taça Portugal, foi à final do campeonato, não foi, ganhou a Taça Portugal. Exatamente. No ano que nós fomos, o Arsenal foi à final de fora, ganhou a Taça Portugal e foi à final do campeonato. Eliminou o Benfica, né? E foi à final. Agora, os playoffs também têm estas coisas, quer dizer, pode acontecer uma surpresa. Agora, numa final de 5, dificilmente uma equipa como o Fundão ou como o Braga ganha um campeonato. Se é um jogo, pode correr 3, já é difícil, mas pode. Agora 5, ganharem 3 jogos ao favorito é extremamente complicado. Não vejo muitos jeitos nos tempos mais próximos aparecer quem consiga competir com o Sporting, com o Benfica, a não ser que apareça uma cenas e investir num clube qualquer. E vamos para ser campeões. Mas numa altura destas não estamos a ver ninguém investir, estamos numa altura claro que sim. E neste momento há muitos clubes que acabam. Porque é por causa disso, não é? E os clubes, há poucos clubes que neste momento têm investimentos fortes. Sem dúvida alguma, não é? Queria-lhe fazer mais uma pergunta. O que é que representa para si o futsal? Nestes anos todos, o que é para si o futsal? É uma paixão. Já é difícil viver sem o futsal? Sim, mas às vezes eu penso que tem precisado descansar, é muito ano. Eu comecei no desporto desde os 8 anos. Parei 1 ano. Não quer dizer que às vezes... Nesse ano teve saudades? Eu tenho uma vantagem. Eu também costumo dizer aos meus amigos essa situação, eu tenho uma vantagem. Os meus filhos praticam desporto, nesse caso basquete. E então... E eu ia, naquele tempo de paragem, levava aos treinos, via treinos, nos treinos, ia para os jogos com eles, ia para ali, para... Pronto, o meu tempo também. E depois ia ver jogos de futsal também. É por isso que eu, às vezes, eu estou sempre num pavilhão. E quem me conhece sabe que eu sou capaz de ver um Benfica Sporting, conforme sou capaz de ver os veteranos dos polanenses contra as Sete Vicas. Pois, nas suas jogámos anos. Exatamente, as Sete Vicas existiam, os Espolenses não existiam, mas Ponta Risa agora já existem os Espolenses. Daí os Espolenses que também, pronto, é uma equipa que eu também conheço. Mas sou capaz de ver um jogo veterano, sou capaz de ver um jogo da segunda divisão do Distrital, da primeira Distrital. Eu vejo qualquer coisa e não tenho problemas nenhum, escapei-se em qualquer situação. Mesmo naquelas vezes, muitas vezes até que seja para não fazer aquilo que se vê. Né? Portanto, eu estou sempre disponível, é um modo de vida, como eu digo. A minha esposa não lhe agrada muito, mas eu perco muito tempo. Não é só sua. Que às vezes também reconheço, ela às vezes diz-me isso, e também é verdade, que às vezes saía de um pavilhão e entrava no pavilhão e tal, que não era necessário. Depois à semana nós saímos, à semana após os treinos, saímos de casa às 8 ou às 9, chegámos a casa à meia-noite. Não é fácil, muitos anos. Quando eu tinha os meus filhos, quando eram pequenos, eu reconheço que à noite era um bocado complicado, ela precisava da minha ajuda e ela teve que muitas vezes cuidar deles sozinha, e pronto, a minha homenagem também à esposa, que de facto foi. Mas agora dá-me cabo da cabeça, às vezes chateia-me, porque eu digo-lhe muitas vezes, não adianta, eu nasci para o desporto, vou morrer, até que seja como diretor, até que seja como adepto, eu vou estar sempre ligado ao desporto e vou estar. Reconheço que às vezes em situações que saía de um, entrava no outro e era escusado. Agora limito-me muitas vezes a ver um jogo e vou ver adversários. Jogamos ao sábado, no domingo jogo um adversário. Eu tenho esse cuidado de ver para ter conhecimento, para não ser surpreendido. Eu também costumo dizer que os primeiros jogos do campeonato são sempre os mais complicados para mim. Porque muitas vezes não conheço as equipas e vamos ver o que é que isto vai dar. Exatamente. E portanto eu procuro não ser surpreendido e ganho esses jogos dessa forma. Da forma como ainda agora a falar, que se não fosse treinador, se fosse para diretor, imagina que era diretor de um clube. Sim. Está sentado no banco. O treinador consegue estar calado? Consigo. Mesmo que achar que o treinador não esteja a dar as melhores indicações. Eu costumo dizer. Cada um do seu lugar. O treinador é uma. Cada um vive à sua maneira. Eu às vezes vejo jogos de treinadores que às vezes estou a olhar para o relógio e ver quanto tempo é que acaba para ir embora. Eu não sei viver. Quem me conhece sabe que já estou muito mais calmo,
mas assim ao contrário do que devia ser. Eu cada vez me custa mais perder. Eu já estou habituado nos últimos anos, muitos anos, perco poucas vezes por ano. E então, cada derrota, no fim de semana, para mim é uma confusão mesmo, pá, incrível. E cada vez me custa mais, de facto, perder. Mas eu vivo o jogo com uma intensidade. Eu acabo muitas vezes o jogo mais cansado que os próprios jogadores. Há muitos que dizem isso. Estão a vibrar. Eu vibro a situação e é aquilo que eu digo. É uma pressão muito grande sobre o treinador. Nós queremos sempre ganhar. E somos responsáveis. Eu falo, eu se estivesse como adjunto, eu não costumo usar a palavra adjunto, mas mais como colaborador, que é os meus colaboradores, não são adjuntos, são os meus colaboradores. Eu não quero indivíduos que sejam ali para chegar a bolas, eu ponho os meus colaboradores. Por acaso agora eu estava a falar nisso daí, como é que, não é como escolhe, é como é que tem, o que é que vê no seu colaborador? O que é que vê nele? Tem que se identificar comigo, tem que ser uma pessoa... ideais, não é? Agora é lógico que é importante mantermos uma ligação. O apoio, não é? Vamos ter uma ligação, porque eu preciso de um colaborador, que é o que acontece neste momento. Que eu chego e digo assim, olha, eu quero isto. Ou este, opá, não vamos exemplificar exercício, mas vamos trabalhar para isto. E ele sabe o que vai fazer. Ou quando eu explico o que eu pretendo do treino, ele chega lá e faz. Mas também é treinador, se ele lhe der uma ideia, também é treinador para ouvir e considera que os treinadores também devem ouvir. Claro que sim. Claro que sim, é lógico. lógico. De facto é isso, não é só para chegar a bola. Eu digo muitas vezes, mesmo no banco, nós muitas vezes com o stress do jogo e com a nossa atenção centrada no treinador local. Pode não ver outras coisas. Há coisas que nos passam. Eu peço mesmo, comunico, transmitam. Agora, a última palavra é sempre a minha. Claro. É diferente. O meu treinador guarda-redes tem um peso enorme na escolha de quem defende. Eu nunca fui guarda-redes, nem tenho um jeito para ser guarda-redes. E então, ele é que trabalha com eles. Muitas vezes. E então, eles têm uma há muitos que eles é que dão um facto, transmitem a mensagem das prioridades. Claro que depois, às vezes, eu também digo, opá, concordo. Eu começou este campeonato. E até tínhamos o guarda-redes ano passado castigado. Tínhamos um miúdo que é júnior, que eu gosto muito dele, vai ser guarda-redes e é humilde, e portanto não se vai perder a certeza absoluta. Eu mesmo assim perguntei-lhe, quem vai defender? Eu tinha a minha ideia, mas gostei que me disse a ideia. Mesmo que não fosse a sua ideia, respeitava? Ali eu penso que para o primeiro jogo do campeonato, o miúdo que ainda é júnior, e um guarda-redes mais experiente, aí eu ia ter que dizer que... Mas ele também veio ao meu encontro. Conforme, no segundo jogo em que já veio outro guarda-redes, é a mesma coisa. Voltámos a começar. Os três fizeram uma pré-época fantástica, muito boa. E foi complicado tomar decisões. Mas é aquilo que eu digo. Eles, e neste caso o treinador do guarda-redes, que é uma coisa muito específica, ele tem, de facto, autonomia para decidir. Okay? Agora, ele diz-me, se eu não concordar, eu digo, vamos alterar, exponho porquê, conforme o meu colaborador que está comigo no banco, que é o Gustavo. Foi agora para lá, não foi? Pronto, ele tinha estado comigo, saiu. Aquilo que eu tentei fazer com quem foi na altura é precisamente passar a mensagem daquilo que eu queria o mais rapidamente possível, para não ter que intervir muitas vezes. Sim. Mas pronto, ele por motivos finais teve que sair, houve a possibilidade dele voltar e, de facto, as coisas tornam-se mais fáceis, porque ele sabe aquilo que eu pretendo e sabe que consegue. Sim, mesmo assim, há um exercício ou outro que ele perde-se. E faz pronto, não entendeu? E aí tem que dizer, mas é muito raro. Normalmente ele sabe aquilo que eu pretendo, é inteligente também e, portanto, acho que... Mas tem que ser, eu dou... Eles têm que estar lá e têm que ser úteis. E eles não... Eles fazem aquilo que eu pretendo que eles façam. E ele consegue passar isso. Agora, claro que é assim. E também já tive um jogador ou outro também. Às vezes eu ia tratar de uma coisa qualquer, mas vamos estar presente. Você é que nos põe a jogar. E um gajo muitas vezes precisa levar com um berro, quando está a treinar bem, e nós sentimos que é o líder. Não é? Porque é porreiro, treina bem e tal. Mas é o principal. Para ele não é a mesma coisa. Às vezes nós jogadores não olhamos assim. Olhamos com uma maneira diferente. Eu exijo respeito para quem trabalha comigo.
tenho que respeitar como se eu estivesse comigo. Eu conheço olhamos... há pessoal que às vezes facilita. Agora tem que ser respeitado, porque ele é minha. Ele está a passar a mensagem que eu lhe passei a ele. Portanto, tem que ser respeitado. Não passa outra coisa pela cabeça. Outra coisa que eu também gostava de saber, que sou curioso, quando abre a abertura de transferências, agora em novembro, acho que é novembro Sim. que abre, é apologista de ir buscar um outro jogador se achar necessário ou acha que... Isso aconteceu muitas vezes. Eu no Arsenal. Mas quando vai buscar um jogador é porque sabe que precisa daquele e vai apostar nele. Não vai buscá-lo e depois não aposta nele. Eu vou dizer, eu no Arsenal raramente, ou poucos jogadores que foram primeiras opções em termos das minhas preferências. Ou casos, lógico, mas nem todos. Porque o povo também tem dificuldades, há outros que lhe dão outras condições. Há outros que dizem assim, eu venho não sei de onde, para isso eu fui jogar aqui com o meu grupo de amigos. Pronto. Mas tem aparecido jogadores fantásticos. Por acaso temos sido felizes nos jogadores que temos ido buscar. Mas, conforme eu também não sou apologista, que há muita gente que faz isto, eu vou buscar determinados jogadores. E os jogadores não correspondem. Vários motivos. Certo. Ou porque não se adaptam ao clube, ou porque não se adaptam ao treinador, ou porque não se adaptam aos colegas, não se adaptam. E são flops. Também já aconteceu. Eu não sou apologista, o jogador estar a contar, vir jogar para o clube, ei pá, eu vim da primeira distrital e vou para a segunda nacional, e porreiro. E depois começa a época, está dispensado, e os plantéis estão fechados. Eu vou lá com o jogador até ao final. A não ser que ele tenha uma atitude menos correta. E, portanto, só há lugar para entradas se houver saídas. E mesmo assim temos dificuldades. Temos dificuldades no início, na parte da abertura. Eu estou a pensar nisso porque estou a começar a ficar em forma e o mister a precisar de... Estou a brincar. Não, mas não. Estou a brincar. Porque às vezes eu faz um bocado de aflição. Eu tenho vários amigos que às vezes mudam de clube, mesmo em dezembro, ou janeiro, novembro, dezembro. E depois uns jogam muito e ajudam a equipa bastante e foi uma boa aposta, e outros que parece que houve uma desilusão porque é que o treinador foi buscá-los, depois não é uma aposta, não é? Às vezes eu não entendo muito bem porque é que se vai buscar alguém. É tal situação. Nós, quando vamos buscar um jogador, à partida, é um jogador que nos agrada. Lógico. Mas está tão desiludido por aqueles que estão atuais. Nem sempre as coisas correm bem. Mas tem que estar também um bocado desiludido com aqueles que têm atualmente, para poder ir buscar alguém. Sim, mas muitas vezes, por exemplo, eu não tenho mexido muito na estrutura do Arsenal desde... Aquilo é o que eu digo, saiu. No ano passado fomos buscar 3 jogadores. Na época, em novembro? E este ano? Está a pensar em buscar alguém? Não, fomos buscar 3 jogadores no início da época. No início. Mas a meio da época foi buscar alguém? Houve alguma acerto? Não, houve uma saída, ou uma saída... Ou uma saída... Pronto, um jogador que entendeu, por motivos profissionais, também não estava a jogar aquilo que achava que falou, foi embora. Nós tínhamos perdido um jogador que estava a morar em Santo Tirso, tinha ido para uma equipa da zona, que era os Cabeçudenses, que também estava na segunda nacional. E pronto, também não se adaptou ao clube que estava. E então, a mim fazia-me jeito, juntou-se ao agradável e voltou. Portanto, muitas vezes há ajustes. Eu lembro que quando nós fomos à Final Four, o nosso plantel era muito curto, tínhamos 12 jogadores. No ano passado, acabámos com 12 jogadores também. O seu número é 15? Eu normalmente dou prioridade, o meu número correto são 15 jogadores. Mas os 3? Não, 3 guarda-redes, claro, e 12 jogadores de campo. Certo, claro. Mesmo assim, em 40 minutos, nós temos 10 jogadores no banco. É complicado gerir, porque toda a gente quer jogar. Pois é. E em maior parte das vezes todos têm qualidade, uns mais, outros menos, como todos. Não é fácil, não? Agora, porque é esta história. Não joga, quer jogar 5 minutos. Se jogar 5 minutos, quer jogar 15. Quem jogar 15, quer jogar 30. E quem jogar 25, quer jogar 40. Nunca há satisfeitos. É extremamente difícil. E, portanto, estar a gerir. E depois há situações que nós dizemos assim, o ritmo do jogo está com uma intensidade enorme. O jogo está aberto. E olha-se para o banco, aquele até merecia, tal situação complicada, aquele até treina, assim, até merecia, mas com o jogo assim, vou meter. Intensidade, vai entrar a frio já na segunda parte. Claro. E como é? E então, vamos ver, isso corre mal.
vamos ficar a culpabilizar todo o jogo. E o próprio jogador também. Se corre mal, depois também fica. É complicado. É muito complicado. Agora, o jogador em si não entende isso. O jogador quer sempre jogar. Depois esqueçamos. Eles muitas vezes, depois de passarem, pode cá, ou muitas vezes depois de termos a relação jogador-treinador, caem eu já tive jogadores, felizmente eu tenho uma relação fantástica com quase todos os jogadores que tive, mesmo os menos utilizados. Eu já tive jogadores quase não eram utilizados no determinado clube e assim, não, eu só continuo a assumir a contrato, não vou embora. Porque eles comigo têm uma certeza, eu respeito toda a gente. Eu tanto chamo a atenção do que joga muito, do que joga pouco. Se ele falhar, que joga pouco, eu chamo a atenção na mesma. Porque ele faz parte do plantel. Claro. Há treinadores que centram-se naqueles que utilizam. Eu não. Eu digo ao jogador, quando eu deixar de chamar a atenção, estás a mais. Mais vale procurar clube. Eu chamo a atenção, eu respeito o jogador. Mesmo quando, se calhar respeito mais o que não joga com aquele que joga. Quem joga anda felicíssimo. E é aquilo que eu digo, eu felizmente tenho uma boa relação com quase todos os jogadores, mas houve meio dos jogadores que, nestes anos todos, normal, saíram alguns, até me viraram as costas, mas felizmente, depois de terem badado, encontram-me e vêm conversar comigo e neste momento damos bem. Houve 3, 4 situações de facto que os outros deixaram de falar comigo. Mas neste momento é uma boa relação. Eles reconheceram que não estiveram bem. Naquele momento queriam um mundo e fundo, mas depois viram que o Beco tinha razão afinal. Pronto. E quer contar agora mais alguma situação ou alguma coisa de futsal que aches pertinente? É difícil, se calhar, lembrar-me assim algumas. Mas não vamos estar a fazer individualidades nem nada, nem vou. Não, mas há assim alguma situação ou caricata ou de futsal que. Claro que nestes anos todos houve situações caricatas, mas é assim, eu se calhar neste momento. Isto também demonstra o quanto genuína é esta nossa conversa, não é? Eu não sabia para o que vinha, nem sabia o que ia encontrar. E certamente, se eu tivesse sabido a antecedência dessa questão, se calhar havia imensas questões. Não, mas neste momento, nós estamos a conversar e as pontas que eu tinha eram dúvidas que eu tinha. Não, neste momento, sinceramente, agora não me estou a lembrar, mas houve claramente como situações muito caricatas mesmo, não tenho dúvidas. Mas vê-se a treinar agora durante muitos anos ou já está a começar? Não sei. Não faz previsão nem... Sério, aquilo que eu falei ao bocado do futebol, eu tenho o meu orgulho e eu nunca andei à procura de ninguém para ser treinador. E, portanto, os clubes, enquanto se lembrarem de mim e acharem que eu posso dar alguma coisa de novo, tudo bem. E houve uma altura, numa fase inicial, era quase como se fosse o salvador da pátria. Se clube estava mal, é o fulano. Mas quer dizer, eu não tinha clubes que dissessem assim, olha, vamos jogar para ser campeões. Eu era para salvar. E muitas vezes corriam bem. Até corriam bem demais que até subíamos. Não é? E até íamos ficar longe. Mas eu também tinha... Eu já disse isto uma vez numa entrevista e vou voltar a repetir. Eu não me prostituo para andar no futsal. Isto é ponto assente. Não faço parte de lobbies, não me encosto a ninguém, não mando recados por ninguém. As pessoas se lembrarem, acharem que eu sou útil e que sou interessante e que posso fazer o meu trabalho nos clubes que estou, porreiro, se não se lembrarem, conforme estou, conforme saio, como eu digo, não estou para me prostituir. E é uma verdade também, o futsal atualmente está a ficar futebolizado. E quando eu falo que está a ficar futebolizado, é com todos os vícios, os maus vícios que o futebol tinha. Ou que tem ainda. Não é? O futsal ao princípio era puro. Era pureza. Há uns anos para cá, não é de agora. Há uns anos para cá, o futsal começou a ficar futebolizado com todos os maus vícios que o futebol tinha. E tem. E portanto, eu não sei estar a isso. Se calhar sou capaz de falar para o Boquinho ou para o Manela ou para o António. Para mim, eu gosto de estar no meu cantinho. Por isso é que eu também no futebol podia ter sido, de facto. Pois. Podia ter ido mais além daquilo que fui, é verdade. E no futsal também acho que podia e merecia. Mas eu não me encosto. Também aproveito para agradecer, já agora. Eu no ano passado tive, mais que uma, mas tive uma proposta da minha equipa da primeira divisão muito concreta. Muito boa mesmo.
E agradeço o facto de eles terem lembrado de mim. Como foi a meio da época, o clube que eu represento, que é o Arsenal, não se mostrou muito sensível à minha saída. Se eu quisesse sair a mal, tinha saído. Não quis sair a mal. Também é um dos meus males. Eu penso muito nos clubes, que estou. Já me aconteceu quando estava no Arca, na segunda divisão nacional. Em janeiro, tinha uma proposta excelente de uma equipa da primeira divisão. E pensei, o clube estava numa situação complicada, a nível financeiro. E eu entendi que nada no desporto não deve ser assim como sou. Eu beijo muito os problemas dos outros. Se tiver que levar um pontapé no traseiro, desculpa uma expressão, vou levar como aos outros. É verdade, é verdade. Depois digo assim, então, dediquei-me, então, mas eu sou mesmo assim. E portanto, no ano passado, e agradecer, eles sabem quem sou, não vou falar porque acabei por não ir, mas eles sabem quem sou. Certo. E portanto, um agradecimento em especial, que foram muito concretos, muito objetivos, fizeram uma proposta clara e com níveis já muito bons. E tive pena de não ir, mas de facto não quis ir ao mal do Arsenal e portanto. E já que falar nisso, é sempre complicado um treinador mudar, ir a meio da época por um clube, ainda por mais quando está mal, não faz o plantel, os jogadores estão desmotivados, chega ali numas condições mais complicadas, não é fácil. A motivação dos jogadores muitas vezes é com a chegada de um novo treinador. Depois é uma questão, claro, às vezes as coisas também tem que ter as coisas às vezes podem não começar a correr muito bem e então a motivação volta a aparecer. Mas a motivação é com a chegada de uma pessoa nova. E o próprio treinador que vai, se a equipa está mal, para onde vai se está mal, já não tem muito a perder. Mas é complicado. Pois é. Só tem a partida pior, é um bocado complicado. E portanto, só tem que crescer e fazer crescer. E portanto, de qualquer das formas, não posso deixar de passar a mensagem que eles sabem que eu sou, porque também eu dou outro clube, mas as coisas nunca avançaram, foi um bocado de manda recado para ali para ver o que é que dá e aquilo que se pesca e tal, mas isso a propósito também de eu dizer, estes 5 anos, se voltarmos atrás, o tempo de Barranha e outros, de facto tenho tido sucesso, fora em modéstia que tenho tido. Temos apresentado, as minhas equipas têm apresentado o futsal de grande qualidade. E é curioso que os convites, se calhar nesses anos todos, que é as duas mãos. Vão continuar a aparecer, ainda bem. Pronto. Mas acho que por isso mesmo, aos jogos, as pessoas têm que aparecer e têm que se insinuar, eu não tenho feito para isso. E portanto, também tenho que dizer que também ensino bem o Arsenal, as pessoas tratam bem, respeitam, e não tenho que dizer nem clube. Também sabem que é assim, porque eu também tenho sempre uma postura boa com todos. Quando tenho que dizer as coisas, também as digo. E também ativo no próprio clube que eu estou os meus momentos de crispação com as pessoas, mas sinto que as pessoas têm-me respeito, que as pessoas me entendem, respeitam o meu trabalho, têm consideração por mim e eles também sabem que é recíproco. E, portanto, da parte deles também uma palavra de agradecimento. Tenho tido uns anos bons. Este ano está a ser mais complicado, muita gente nova, mas penso que vamos chegar a bom porto, para os nossos objetivos. Pronto, mister. Obrigado por... Obrigado eu pelo convite. É sempre bom, eu estou sempre pronto para falar sobre futsal. Boa sorte. E se calhar estávamos aqui uma noite inteira a falar, mas portanto estávamos. É melhor ficarmos por aqui. Obrigado, mister. Boa sorte para a época. Obrigado. Marcamos no futuro uma nova conversa aqui no Futsal Forum.